Bom dia, gente, a paz. Depois nós vamos dar Feliz Dia das Mães, vamos orar pelas mães. Mas eu também quero, antes de iniciar o que nós vamos falar, eu quero falar sobre o tempo. Porque nós estamos com esse tema de fé, chama existência. E às vezes nós ouvimos assim, você tem que declarar a palavra. Você tem que ouvir a palavra e tem que declarar ela, tem que ficar falando ela. E às vezes nós nos tornamos meros repetidores. Porque primeiro nós precisamos entender quem nós somos. A Bíblia fala assim, que Deus é o Deus de já. Ele é o Deus de já. Então para Ele é sim, para Ele é amém, para Ele é tá feito, tá consumado. Aquilo que nós precisamos. Tem saúde, tem cura, tem prosperidade, tem tudo, irmãos. Só que aí é Provérbios ou Eclesiastes que fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. E às vezes nós usamos essa palavra, há tempo para todas as coisas, para nós esperarmos algo acontecer na nossa vida no tempo do Senhor. Né? Não aconteceu, não estava no tempo. Mas como se Deus é o Deus de já? Precisa nós estarmos prontos. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos entrar na sintonia de Deus. Até o Edu, ele deu uma explicação nos cultos de ensino que nós estamos tendo toda terça e toda quinta. Nós estamos aprendendo a orar. Porque muitas vezes nós não oramos como o Senhor nos ensinou. Nós oramos assim. Vocês já viram oração assim? Senhor, eu não sou nada. Eu nem mereço estar aqui diante do Senhor, Pai. Eu não mereço nem para ser pisado, Senhor. Vocês já ouviram orações assim? Irmãos, são orações que o Senhor não responde. São orações vazias. Porque não está de acordo com aquilo que o Senhor diz. Nós vamos ver hoje o que essa unidade entre nós, o Senhor, fez conosco. O que essa união, esse sacrifício de Cristo fez conosco. O que essa unidade em Cristo nos leva a fazer, nos leva a orar com perfeição. Vocês não recebem porque pedem mal. Vocês estão esperando o tempo do Senhor na vida de vocês. E vocês estão fora daquilo que o Senhor tem para vocês, irmãos. É muito sério isso. Eu estava conversando com as meninas agora, antes do culto começar, de pessoas que eu ouvi essa semana. Uma pessoa que falou assim para mim: eu vou na igreja, eu gosto de ir na igreja. Eu gosto de ouvir. Ela me contou um problema que o filho dela tem. E ela falou assim: meu filho não anda. E ele não tem nada. Ele não anda. Os médicos já viraram eu aqui. Isso daí é espiritual. Se não tem nada, não anda, é espiritual, né? Às vezes a medicina tem que constar algum problema. Aí ela falou: eu vou na igreja, eu gosto de ir na igreja. E passou um pouquinho, ela falou: eu vou no centro também. Aí eu fiz assim: meu Deus. Irmãos, aí ela falou: eu gosto de conversar com pessoas que têm a cabeça aberta. E aí eu parei de falar. Porque eu falei assim: eu não posso com as minhas palavras convencer. É o Espírito que tem que convencer. Mas a pessoa tem que entender, irmãos. Tem que abrir os ouvidos e entender aquilo que o Senhor tem para falar. O Senhor tem algo para a nossa vida. Só que nós precisamos entrar neste lugar. Senão nós vamos ficar aquém daquilo que o Senhor tem para nós. Nós viemos na igreja, a gente ouve o que Jesus faz. A gente sai daqui cheio de fé. Só que depois o que adianta? A gente não faz com que essa palavra dê certo na nossa vida. E é isso que eu quero que vocês façam hoje. Outra coisa que nós vamos falar sobre unidade. Nós vamos falar sobre a nossa igreja ser unida, sobre nós sermos o corpo. Só que nós precisamos todos estar caminhando para o mesmo lugar. Estar andando na mesma direção. Você com o seu jeito, eu do meu, o outro do outro, cada um do seu jeito. Porém, na mesma concordância. Que foi outra coisa que nós aprendemos nas orações, nos cultos de ensino. Então, vamos orar? Vamos baixar nossa cabeça. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, a tua palavra diz que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Eu estou aqui, Deus, para fazer a minha parte. Eu estou aqui para anunciar, para ser a boca do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, Pai. Mas aquele quem convence é o Senhor. Então eu oro por esses corações que aqui estão, Pai. Que sejam terras boas, Deus. Terras férteis. Que recebam a Tua palavra, Pai. E que essa palavra frutifique. Satanás, você que cega o entendimento deste mundo, eu te mando, saia em nome de Jesus. E que, Senhor, todos aqui possam viver a totalidade do Senhor. Pai, uma igreja que não entende quem ela é uma igreja fraca, Senhor. É uma parte estragada do Teu corpo, Deus. E nós e conosco não vai ser assim, Pai. Então, em nome de Jesus, se revele, Senhor. Revele quem o Senhor é. E que a decisão, Senhor, que parte de cada um dos meus irmãos para o Senhor seja assim. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, isso que eu vou falar aqui hoje, se você pegar isso dentro do seu coração, isso vai virar a tua vida do avesso. Amém? Porque virou a minha e foi bom. Amém? Então pegue e vive mesmo isso. E nós vamos começar lendo João capítulo 17, versículo 20. Aleluia. Nós vamos falar sobre unidade. Nós vamos falar sobre unidade de nós com Jesus. E nós vamos falar da unidade da igreja. Nós, quando falamos de unidade da igreja, de unidade com Jesus, irmãos, é muito sério. Porque se nós não entendermos que nós somos um aqui entre nós, nós não vamos entender que nós somos um com Cristo. Então, você percebe, a cruz, ela é assim e ela é assim. Então, se nós não entendermos a unidade na horizontal, nós não vamos entender a unidade na vertical. E nós precisamos entender isso. Isso precisa cair no nosso coração. Amém? Porque é difícil, irmãos. E nós estamos vivendo um tempo onde, se vocês perceberem, o diabo, ele tem agido nos relacionamentos. Não só, as pessoas não sabem conviver. A primeira coisa que nós ouvimos é: lidar com pessoas é muito difícil. E isso já está implantado dentro da gente. Lidar com pessoas é o quê? É muito difícil, porque cada um é do jeito. E aí que está a graça do Evangelho, irmãos. Eu já falei isso aqui, e é porque eu já entendi isso plenamente dentro do meu coração. É aí que está a graça do Evangelho. Porque pensa, desde o casamento, o Senhor já pensou numa unidade. Nós pegamos uma pessoa que cresceu numa casa de uma maneira, e nós pegamos uma pessoa que cresceu em outra casa de outra maneira totalmente diferente daquela. Um exemplo, essa casa aqui gosta de lavar o arroz. Essa casa aqui não lava o arroz. E aí vão fazer o quê? Vão se juntar. O que vão ter que aprender? Entrar no consenso. Ou lava o arroz ou não lava o arroz, não é? E isso já vai dar o quê? Uma encrenca. E lidar com você é muito difícil. E, irmãos, essa foi a graça que o Senhor colocou dentro de nós. Nós aprendermos a ser um com essa pessoa. E o Senhor falou que com a igreja também deveria ser assim. Nós temos que ser uns aqui e um com Ele. Mas vamos ler que vai ficar mais fácil de nós entendermos. João 17 no versículo 20. Eu vou ler tudo na versão NVI. Quem veio no culto de ensino pegou esse texto, que foi dele que eu peguei. Aqui, um capítulo antes, Jesus está se despedindo dos discípulos, né? Jesus está ali despedindo deles, o contexto é esse. E aí ele começa a orar. E ele fala assim, no versículo 20: minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos. Ele estende essa oração para nós. Olha lá, minha oração não é apenas por eles. Rogo aqueles que crerão em mim. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha aqui por quem o Senhor está orando. Jesus está orando aqui. Quem aqui crê em Jesus? A oração dele nos alcançou.
Amém? Ele estava orando tanto para aqueles daquele tempo, como para todos que no futuro creriam no Senhor. Então ele fala assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão por meio da mensagem deles. Está falhando. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha lá, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Aqui o Senhor Jesus está fazendo uma comparação. E todos sendo um em nós, e todos sendo um com Ele. Nós vamos entender isso. Para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Presta atenção no que Ele vai falar agora. Que eles também estejam em nós. Que eles sejam um e que eles também estejam em nós. Para que, essa união nossa tem uma finalidade. Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Irmãos, quando eu li esse texto, quando o Edu leu, eu falei: meu Deus, que texto é esse? Que tem hora que você leu, eu já li esse texto, mas quando ele leu, eu falei: eu vou falar sobre isso. Porque, irmãos, se nós entendermos que nós somos um, em nós aqui, e junto com Ele, nós também somos um. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então existe uma maneira do mundo crer que o Senhor enviou, Deus enviou Jesus aqui para a terra. Tem uma maneira das pessoas crerem, é como? Nós andarmos em unidade. Irmãos, e se nós pararmos para pensar, o diabo, ele tem tido êxito na unidade da igreja. Irmãos, nós entramos em redes sociais e nós vimos igrejas brigando. Nós vimos pessoas que levam o evangelho brigando com outros que levam o evangelho também. Só que conosco, irmãos, não vai ser assim. Nós podemos não ser o corpo inteiro de Cristo, mas nós podemos ser uma parte saudável desse corpo. Nós podemos ser, pode ser que esteja algumas partes do corpo estragada, mas nós não vamos dar conta de outras partes do corpo. Nós vamos dar conta da nossa parte. E a nossa parte pode ser uma parte boa. Se essa palavra entrar no nosso coração e nós entendermos: ah, pastora, mas você não está falando de fé? Tô, irmãos, vou chegar lá. Nós vamos chegar lá. Só que se primeiro vocês não entenderem quem vocês são no Senhor e quem nós somos juntos, irmãos, nós não vamos entender nada, não adianta nada. Nós vamos vir à igreja, nós vamos levar isso daqui numa religiosidade de estar aqui no domingo pela manhã, nas terças e quintas à noite, e nós não vamos entender nada. Nós precisamos entender, porque se vocês entenderem a unidade, nós vamos olhar. Se eu entender que Ele é um com Cristo, como que eu vou tratar Ele? Porque Ele é um com Cristo. Como que eu vou tratar Cristo se Ele é um com Cristo? Vem cá, Edu. Ele é um corpo. E foi assim, fica aqui de pé, aqui no grande. Ele é um corpo. Eu chamei ele porque ele está bonito. Ó. Só hoje não. Ele é um corpo. E foi assim que Jesus comparou. Vocês são um corpo. Eu sou a cabeça do corpo. A cabeça, ela está separada do corpo? Não, está junto, é uma unidade. Ele sem a cabeça morre. Assim é a igreja, irmãos. Quando você pensar numa unidade, você pensa: assim é a igreja. Ah, mas eu sou um com a minha família. Não é, irmãos. É com a igreja. Ah, mas é a minha família. Eu não estou aqui tirando a importância da família.
Não estou. Nós falamos sobre família, sabemos que família é importante, mas o corpo de Cristo, irmãos, é o que faz a diferença aqui nessa terra. É esse entendimento que faz nós mudarmos e vivermos uma vida diferente aqui nessa terra. Uma vida que a Bíblia diz que nós podemos ter. Porque aquele que é um com Cristo, é o que ele falou. Se a nossa palavra no início do ano foi: Espírito Santo, que seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do Espírito Santo para a minha vida? E para a vida dele? Que seja feita a vontade dele na minha vida. Porque a vontade dele vai ser a melhor coisa para mim. Amém? Então o corpo, ele é o quê? Ligado no cabeça, que é Cristo. É uma coisa só. Obrigada, Edu. Vamos continuar. Eu repito para que entenda bem. Amém? Tu me enviaste. 22. Dei-lhes a glória. Olha só, nós somos um corpo. Eu quero que eles entendam que eles são um corpo, juntos, unidos. Esse corpo é um comigo. Esse corpo é um comigo. E porque eles são um comigo, o mundo vai crer que eu enviei Jesus para essa terra, por causa da unidade deles. E vocês sendo assim, a vocês eu vou dar a glória. Não é a um indivíduo sozinho, é a igreja, é a união do corpo. Para vocês eu vou dar a glória. Dei-lhes a glória. Deu, irmãos, está dado. Está dado. Agora nós precisamos fazer o quê? Nos comportar como igreja unida. Aí vem o diabo e entra dentro dos relacionamentos e faz a gente ter ranço do outro, raiva do outro, e faz a gente que vai minando aquilo dentro do nosso coração. E não adianta falar que não, irmãos, porque é assim. E nós precisamos jogar fora aquilo que está dentro do nosso coração de ruim. Nós somos os responsáveis. Hoje tudo convergiu. Até a música que eles cantaram. Nos tornamos responsáveis. Nós somos responsáveis. Porque a palavra está chegando para nós. O entendimento está chegando. Então nós precisamos fazer o quê? Nos mover como a palavra diz que nós temos que fazer. Amém? Dei-lhes a glória, está dado, que me deste. Ai, irmãos, essa é a hora de correr. Dei-lhes a glória que me deste. Não foi qualquer glória. Fala, a mesma glória que estava em Jesus está em mim. Aleluia. Para aqueles que já receberam Jesus como Senhor, a mesma glória que estava em Jesus está em nós. Depende de como nós nos comportamos, mas nós carregamos a glória. Dei-lhes a glória que me deste. Para quê? Olha lá, tem uma finalidade a glória dele em nós. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha só, essa glória que ele nos deu tem uma finalidade. Eu não consigo, não dá. Eu sou assim, orgulhoso. Deus resiste o soberbo. E é assim, irmãos, Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, se não tem humildade, é orgulhoso, tem que pedir o Senhor. Senhor, a humildade precede a honra. A humildade não é você falar, Senhor, eu não mereço nada. Não, irmãos, está orando errado. É você se colocar debaixo da vontade do Senhor. Amém? Isso é humildade. Então, Senhor, é isso que o Senhor quer? Vai doer, irmão, dói um dia, dói 2, dói 3, você resistiu o seu orgulho. No quarto você fala, já estou acostumado. É assim, irmãos, dói, mas com o Senhor é assim. Amém? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então essa glória que está em nós nos capacita a sermos um, a nos relacionarmos uns com os outros. Eu neles. Olha que coisa linda. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim.
Aleluia, irmãos. Eu neles. Jesus, ele estava orando isso, gente. Eu neles, Pai, e tu em mim, e todos um. Vocês entendem que não é assim, um indivíduo, eu e Deus e vocês? Não, é uma unidade, somos todos juntos. E Deus em mim. Irmãos, pensa uma coisa, se essa mentalidade, eu não vou falar isso, vou falar depois, no outro texto. Eu sou ansiosa para falar as coisas. Peraí. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena. É qualquer unidadezinha? Não, irmãos. É a plena unidade. Para que, de novo, o mundo saiba que tu me enviaste. Irmãos, se nós entendermos isso, nós vamos fazer um estrago. Mas a gente é muito pouco, mas a gente faz um estrago nesse mundo, irmãos. Se nós entendermos isso, irmãos, nós fazemos um estrago neste mundo, em Satanás. Porque às vezes nós olhamos para o diabo, irmão, e a gente fica com medo dele. Mas o que o diabo vai fazer se eu fazer isso? Mas e o diabo? Irmãos, a Bíblia fala que quando nós recebemos Jesus, o maligno não nos toca. Nós vamos ler esse texto. Ele não nos toca quando nós recebemos Jesus. Só que se nós ficarmos assim, mas e o diabo? E agora, meu Deus? Nós vamos abrir ali situações para ele agir. Mas se você entender, irmãos, ele vem e você faz, sai daqui. E ele vai ter que correr, irmãos. Não tem jeito. Mas quando você percebe aquela atuação do mal agindo ali na sua vida, você se rende àquilo. A gente às vezes se rende, eu já me rendi. Mas hoje eu sei, irmãos, que eu sou um com Ele. E o diabo não passa nem perto, eu não tenho nem medo de orar alto. Ele que ouça mesmo o que vai acontecer, porque ele já sabe, perdeu. Vamos ler. Porque olha, irmão, esse texto tem tanta revelação. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste. Vocês veem como a gente não pode orar assim? Eu não sou nada, Senhor, eu não mereço. Nós somos cheios da mesma glória que estava em Jesus. Não é qualquer glória, irmãos. Nós não somos qualquer um. Não é coisa para nos deixar orgulhosos. Não é. Mas nós não somos qualquer um. Nós carregamos a glória que carregou Jesus. Dei-lhes glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Aleluia. Vamos ler agora Gálatas. Outro texto, para ver que o Senhor, Ele realmente está em nós. Gálatas 2, versículo 19. Pois por meio da lei eu morri para a lei. Aqui é Paulo falando dele mesmo. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele morreu para a lei, ele morreu para o pecado, a fim de viver. Ele não ficou morto, amém? Ele não ficou morto lá, estatelado. Ele viveu. Olha lá. Fui crucificado com Cristo. Ele foi crucificado com Cristo. Irmãos, muitos gostam da cruz. Por que nós não temos a cruz? A cruz é um sinal de maldição, irmãos. Jesus, ele foi a Bíblia está escrito que seja maldito seja todo aquele que for pregado no madeiro. Então a cruz é algo que as pessoas, porque as pessoas têm algo, gostam de ver, gostam de pegar, gostam de crer. Só que a Bíblia fala assim, que nós precisamos crer naquilo que nós não vemos. Então nós não precisamos de uma cruz. Ele não está mais lá, ele ressuscitou. O texto ele não para aqui. O texto ele não para. A fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Não acabou aí. Olha lá, continua no versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, Cristo vive em nós. Somos um com Ele porque Ele vive em nós. Imagina agora, irmãos, a gente andando nessa realidade de que Cristo vive em mim. O que o Cristo que vive em mim, quando vai orar por alguém, o que acontece? Porque Cristo vive em mim. Eu ando como Ele andou, eu falo como Ele falou. Hoje eu tenho as habilidades do Cristo em mim, porque com Ele eu sou um. Irmãos, isso é muito poderoso de nós entendermos. Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive. 21. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, assim como Cristo morreu, Ele ressuscitou e agora Ele vive em nós. E nós vamos ver isso daqui. Nós chegamos lá em Gálatas 3:13. Agora sim é no 3. Então, como Ele morreu e nós com Ele morremos, quando nós recebemos Jesus, nós com Ele vivemos. Então não é para ficar morto, irmãos. Não é para nós ficarmos mortos nos nossos pecados e delitos. É para nós vivermos com Ele. E não fala que é para depois. Fala que é para hoje, é para agora. Essa unidade, nós vamos ser um. A igreja, todo mundo reunido. Lá quando Jesus voltar, é assim? Não, é para hoje, é para agora, é para nós desfrutarmos disso hoje. Então, pastora, se eu não entender isso, eu não vou ser salvo. Vai ser, se você receber Jesus na sua vida, confessar Ele como seu Senhor, vai ser salvo? Vai ser, só que não vai desfrutar daquilo que Ele tem. Nós às vezes podemos ficar dentro de uma igreja uma vida inteira e não desfrutar do que o Senhor tem para nós. E isso é ruim, gente, porque a gente vive... A Bíblia fala assim, que a esperança adiada, ela adoece a alma. Então nós ficamos às vezes dentro de uma igreja a vida inteira com a alma doente. E no Senhor, sendo que no Senhor tem cura. Você é um com Ele. Você não precisa viver da mesma maneira que você viveu. Você não precisa, esse ciclo pode ser acabado aqui hoje. Você entendendo, Cristo vive em mim. Eu sou uma unidade no corpo de Cristo. Eu sou um. Eu sou o corpo do Senhor, onde Ele é o cabeça. Eu faço parte disso. Pronto, a chave virou. Eu quero viver. Vamos continuar. 3:13. Aqui é Paulo que está dizendo. Cristo nos redimiu. Nós vamos ler o 13 e o 14. Cristo nos redimiu. Redimir é resgate. Redimir, quando nós lemos redimir, é um resgate que Ele fez. É o que o meu marido falou. Nós fomos transportados de um império de trevas para um reino do Filho do seu amor. Seja feito, que o teu reino venha. Como é a oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. É o reino dele aqui. Nós somos esses embaixadores. Nós somos esses. Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar alguém lá que vai cuidar com que a minha vontade seja feita naquela terra. Amém? Cristo nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Irmãos, eu vou falar aqui para vocês o que é maldição. O que era a maldição da lei? A maldição da lei era tríplice. E ela era miséria, enfermidade e morte. A maldição da lei era miséria, enfermidade e morte. Então tudo que tinha de maldição, de lei, miséria, enfermidade e morte, em Cristo foi destruído. E nós vamos ver lá, olha lá. Quem nasceu de novo vive essa nova realidade, amém?
Cristo nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também para os gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Aleluia! Nós sendo um com Ele, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Irmãos, eu já ensinei isso aqui. Nós somos três, como Deus é três, é a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Irmãos, é o crer. Ele é três em um. Nós somos três em um: Espírito, alma e corpo. E a Trindade se relaciona com a nossa Trindade. Amém? E nisso o Espírito passa a habitar dentro de nós, nos fazendo participante da mesma fé de Abraão. Ah, irmãos, aleluia. Olha lá, 1 João 4, versículo 4, diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês, esse Espírito que está em vocês, é maior do que o que está no mundo. Deus mora em mim, eu sou um com Deus, e nós somos um juntos. Ele mora em nós, irmãos. E esse Espírito é o que nos faz, nos proporciona vivermos nessa nova realidade. É possível nós vivermos numa realidade na nossa casa. É possível nós vivermos uma unidade na nossa igreja. É possível nós vivermos porque o Espírito dele vive em nós. Nós somos um com ele, um com ele. Aleluia. Vamos ler Colossenses 1:27. Acha para mim aquele texto que fala assim: contemplando como no espelho. Por favor. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Irmão, sabe quando nós ouvimos coisas assim? Olha, as coisas de Deus é um mistério, nós não entendemos. Irmãos, o mistério foi revelado. Cristo em vós, a esperança da glória. Olha lá, nós vamos ler isso. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que Cristo em vocês. Irmãos, não precisa de intermediários. Não precisa de ninguém. Hoje nós estamos falando aí, a televisão está falando do novo Papa. Irmãos, não precisa de ninguém. É Cristo em nós. Às vezes tem, nossa, uma grande... Não tem ninguém que seja maior do que Cristo em nós. E nós um. E eu vou falar isso várias vezes, irmãos, porque isso vai ficar aqui, firmado na sua mente. Quando você for fazer algo, você vai falar: eu tenho Cristo em mim, eu sou um com Ele. Como o Senhor quer que eu ajo mesmo, Pai? É assim, como que o Senhor quer, nós somos um. Você vai orar por alguém? Eu não vou orar por alguém, vai que não acontece. Você com Deus é um, irmãos. É como se Deus estivesse aqui orando por alguém. Então vai, irmãos, seja intrépido e faça. Olha lá, vamos ler. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Sabe o que significa essa palavra esperança no grego? Expectativa. Cristo em vocês é a expectativa da glória. E olha o que significa essa glória. Glória é a palavra doxa. Essa palavra doxa, ela significa várias coisas, mas uma delas é a mesma condição de Deus Pai no céu. Aí eu fiz o texto, olha lá. Cristo em vocês é a expectativa da mesma condição de Deus Pai no céu. Aleluia!
Cristo em vocês é a expectativa da mesma condição de Deus Pai no céu. O que é impossível para nós? O que é impossível para mim e para você, irmãos? Às vezes você olha para algo, igual nós estávamos falando sobre casamento, de mulheres que olham para o marido e não crê numa transformação. O que é impossível, irmãos? Se a Bíblia fala, a mulher santa santifica o seu marido. Se não santifica, irmãos, a Bíblia ela é clara em falar que a mulher santa santifica o seu marido. Se você não santifica o seu marido, é porque tem alguma coisa com a sua santidade que você precisa averiguar. Porque a mulher santa santifica o seu marido. O homem santo santifica a sua esposa, mas ela não quer ouvir falar de Jesus. Não faz mal, eu sou santo, eu santifico ela. Porque é assim eu com Deus sou um. Eu aceitei esse sacrifício, eu vivo em favor daquilo que o Senhor tem para mim. Eu com Ele sou um. Está feito, Senhor, uma hora vai. Aí você olha para ele e fala, homem de Deus, e vai gerando isso dentro da sua casa, seu filho. Não tem jeito, tem jeito. Mulher de Deus, homem de Deus, uma criança de Deus. Mas irmãos, dá trabalho, vai de contra que às vezes a nossa carne quer. Mas se você entender hoje que com Deus você é um, tudo é possível. Santificar, abençoar, trazer à existência aquilo que não existe, vencer um pecado. Porque quando Paulo fala que ele morreu com Cristo, nós entendemos que ele morreu para uma vida de pecado. Não somente, isso, porque ele viveu, e junto com a vida, você consegue, com essa glória que habita dentro de você, vencer o pecado e andar, e falar, e agir como ele agiu. Amém? 1 Coríntios 6,17. Sabe, irmãos, tem lugares no mundo, nos lugares que nós andamos, com as pessoas que nós falamos, que eles precisam de pessoas impregnadas dessa realidade. Impregnadas mesmo, que é um com Deus. Que você não abre mão daquilo que você... mas o crente é chato. Não é chato, irmãos. Deixa a pessoa precisar de alguma coisa. Ela logo vai pensar, eu tenho aquela pessoa que é crente, que vai orar e vai dar resultado, porque sempre dá. Então, irmãos, é assim, mas nós precisamos. Só que o mundo, ele está olhando para a igreja de Cristo de uma maneira ruim. Porque hoje nós abrimos a internet, tem um falando do outro. Irmãos, eu não escuto mais, porque eu fico com o coração sujo de olhar, de ver. Eu preciso eu já confessei isso para Deus. Então é pecado confessado, é pecado perdoado. Mas eu fico, irmãos, quando eu vejo alguma coisa assim, eu fico com o meu coração, meu Deus, igual nós estávamos falando do menino que está lá falando, como é que é? The King, the Power, the não sei o que. Ele é um menino, irmãos, de 14 anos. Só que já estão usando aquilo. Ele pode ser um menino de Deus, se ele for bem trabalhado, bem ensinado. Ele pode ter um dom do Senhor. E eu ouvi uma pessoa falar na internet, ela falou assim, que o púlpito não é para meninos. O púlpito é para pessoa madura, com maturidade. É verdade, eu achei muito sábio aquilo que ela falou. Ele tem a unção, dá para ver que ele é um menino diferente, não dá? Ele não tem jeito de um menino de 14 anos, mas está perdido no que a igreja está fazendo. Sabe, irmãos, a Bíblia fala assim, eu vou abrir um parênteses do que eu estou falando. A Bíblia fala assim, que o pastor, que não se ata a boca do boi que debulha. A Bíblia fala que o pastor, ele pode viver do evangelho. A Bíblia fala, não leva a bolsa, nem leva alforje, porque no caminho tudo vai ser suprido para você, para aquele que anuncia as boas novas. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que é digno o pastor ele comer do altar.
Mas irmãos, a Bíblia não é digno luxar com as coisas da igreja, sabe? E a igreja está sendo dividida por causa disso, por causa de dinheiro. É o que ele falou, o amor ao dinheiro. Tudo para nós precisamos de dinheiro, irmãos, para a gente viver, não precisa? Tudo precisa de dinheiro para a gente viver, só que nós não podemos amá-lo. E isso, os pastores, eles precisam tomar muito cuidado com isso, para não trazer o amor ao dinheiro para cima do altar. E isso está dividindo a igreja, o poder, o quem manda mais, sendo que não tem um que manda mais, é a unidade do corpo, irmãos. Nós fazemos lideranças, por quê? Porque vamos lidar com pessoas, precisa separar ali alguém para direcionar o caminho, precisa ter ali alguém para falar o que precisa fazer. Mas irmãos, a igreja é o corpo de Cristo na terra. Ele é o cabeça, sobre a igreja estão os pés, as mãos, a boca. E isso está dividindo a igreja. E nós não podemos deixar isso acontecer, irmãos. Nós temos que cuidar para que isso não aconteça. E para que a igreja, ainda que as placas nos dividam, nós possamos viver em uma unidade no Senhor. Sabe? E nós não podemos deixar todas as coisas que nós ouvimos entrar dentro do nosso coração. Porque a gente deixa entrar. E aí nós deixamos de viver a totalidade, a plenitude do que o Senhor Jesus tem para nós. E é lindo. Olha só cada texto, um mais rico do que o outro. E eu creio fielmente nessa palavra, irmãos. Eu creio, eu não sei vocês, mas eu creio fielmente nessa palavra. E eu sei que se nós vivermos ela, exatamente da maneira com que está escrito, nós vamos viver a totalidade do Senhor, né? Como nós estávamos conversando outro dia, eu não acredito em particular, todo mundo vai ser rico. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que nós não teremos falta de nada. Eu acredito que nós não teremos falta de nada, nada vai nos faltar até Jesus voltar, porque nós somos a igreja do Senhor. Amém? Vamos lá, 1 Coríntios 6:17. Vamos voltar, né? Para a unidade que nós estávamos falando, a unidade que provoca milagres. Se você ainda não acreditou em nenhum texto que eu li, eu vou ler esse, que vai juntar todos. Olha lá, 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor, é 2, 3, 4... é um espírito com ele. Aleluia, irmãos. O homem, ele saiu da posição. Deus, ele fez ali o homem para ele ser um com ele, para ele se relacionar com ele. E ele saiu da posição. Entrou o pecado. Quando entrou o pecado, o que aconteceu? Teve a separação. E aí nós vamos ler Gálatas 4:4. Teve a separação. O homem, ele perdeu aquele relacionamento com o pai. Pecou Adão ali no jardim. Ele estava ali, ele deixou o pecado entrar. Ele perdeu, foi desligado do pai. E aí Paulo diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Mas olha lá, mas veio Jesus. E olha o que diz Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. E ele cumpriu a lei, irmãos. E ele morreu e ele ressuscitou. Isaías já profetizou lá, Isaías 9:6. Põe lá para nós lermos. Nós cantamos isso. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então na cruz essa promessa se cumpriu. Na cruz, irmãos, essa promessa se cumpriu. E o pecado foi crucificado com Cristo. Então nós podemos nos achegar nele com intrepidez,
Qual é o texto? Põe aqui na Bíblia MD. Põe que eu estou sem internet. Eu estou sem Bíblia aqui no aplicativo. 2 Coríntios 3,18. Diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, Adão perdeu o relacionamento, Isaías profetizou, Jesus veio, ressuscitou, morreu, ressuscitou, e aquilo que foi impedido de nos relacionarmos com Ele, de nós termos acesso a Ele. Às vezes nós olhamos e falamos assim: mas eu sou pecador, eu não posso. Irmãos, essa mentalidade é quebrada hoje, porque nós podemos, porque nós somos um com Ele. Quando Ele foi para a cruz e Ele falou: está acostumado, o véu foi rasgado, e agora nós temos acesso ao Pai. E aí Ele fala assim: você me aceitou como Senhor da sua vida? Você me quis, confessou com a sua boca e creu com o coração? Eu estou aí, dentro de você. Agora nós somos um. E agora você contempla. Tem uma tradução que fala assim: contemplando como no espelho a glória do Senhor. Ah, irmãos, nós carregamos a glória do Senhor. Não tem como nós carregarmos a glória do Senhor e continuarmos da mesma forma. E todos nós que com a face descoberta, sem máscaras diante dele, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. É a imagem dele, irmãos. Segundo a imagem dele, que salta através de nós, porque nós com ele somos um, e nós conosco somos um. Aleluia. Olha o que Cristo disse lá em João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho que não seja no Senhor. Não existe outro que nos leve até Ele, irmãos. Não existe. Ele falou com a boca dele: agora vocês vão crer em mim, vocês vão receber eu vou ser um em vocês, vocês juntos vão ser uma unidade, e a partir daí, eu vou ser o caminho, eu vou ser a verdade, e eu vou ser a vida na sua vida. Ah, irmãos, e aí quando Ele entra, irmãos, e nós deixamos, o nosso coração se enche de alegria e paz. Se você nunca experimentou isso, irmãos, esse é o convite para essa graça, para essa glória, para você deixar Ele entrar dentro do seu coração. E a sua vida, irmãos, nunca mais vai ser a mesma. Amém? E Ele falou de novo, olha lá, em João 1,12: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ah, irmãos, você não era filho, e aí o Senhor, você recebeu Jesus. É só quem recebe Jesus que se torna filho? Irmãos. Pode querer achar que seja de outro jeito, pode falar: mas eu não aprendi assim. Por isso que a palavra do Senhor, ela é aquela que corta. A Bíblia fala assim, que a palavra é como uma espada de 2 gumes, que ela sai cortando alma e espírito, como juntas e medulas. Você já viu a junta e a medula? Ela é muito ligada. Eu já tive a curiosidade de procurar no Google como é. Ela é muito ligada. Parece uma coisa só, assim como a alma e o espírito. Nós somos guiados pelo Espírito Santo através do nosso espírito, e a nossa alma grita na emoção dela, na raiva dela, na mentira dela. Ela grita.
E aí o Espírito Santo vem, e aí nós entendemos a palavra, e a palavra ela é aquela espada que corta e que traz a separação. E aí você fala assim, mas eu não aprendi assim. Mas é assim, e a palavra corta esse seu entendimento e quebra todo aquele jugo que te deixava preso, aquele passado. É maravilhoso, irmãos. E a quem deu-lhes, e como diz a palavra, contudo, aos que receberam, não são todos, é aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí nós ingressamos numa família. Às vezes você olha para a sua família e fala, meu Deus, a minha família está toda desajustada. Mas daí você entra por uma família, irmãos, que às vezes também você olha e fala assim, meu Deus, mas eu não gosto do jeito dessa que é assim, eu não gosto do jeito dessa, mas assim como quem que afia? O ferro afia, assim somos nós sendo afiados no Senhor, um no outro nós vamos sendo afiados, irmãos, e nós vamos nos tornando melhores. Nós vamos olhando para nós falamos assim, não gosto muito do jeito dessa, mas daí nós vamos amando aquilo que é bom, vamos ensinando, vamos perdoando e vamos seguindo em frente. Nada de deixar, tudo fica para trás. Amanhã, o que aconteceu hoje, amanhã já ficou para trás. A gente leva o que é bom e deixa lá atrás o que é ruim. E segue, irmãos, porque é assim, não é porque você sentiu uma raiva hoje, algum sentimento ruim hoje, que ele tem que ir com você até o fim da sua vida. Irai-vos, mas não pequeis. Sentiu aquela fala, Senhor, sobre o Senhor eu coloco isso. Vai lá, ama aquela pessoa, mas eu não estou querendo amar agora. Mas ama, irmãos, força aí o coração. É assim. E passa, e amanhã tudo ficou para trás. Vamos continuar. Como que eu sei, pastora, que eu com o Senhor sou um? Mais um texto. Olha lá, Atos 9, versículo 3. Aleluia. Aqui nós sabemos que Paulo matava cristão, né? Ele tinha acabado quase de matar Estevão, permitir, né, na morte do Estevão. E aí estava lá, versículo 3 do capítulo 9. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Isso aconteceu com Paulo. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmão, Saulo estava perseguindo Paulo? Saulo estava perseguindo Jesus? Vamos lá. Saulo, ele era perseguidor de cristãos. Ele matava os cristãos. Por quê? Ele vivia na época da lei. Então ele matava os cristãos. Aqueles que acreditavam em Jesus, Saulo passava ali a faca. Por quê? Porque ele acreditava que Jesus não era o Messias. Ele estava esperando outro. Ele não estava esperando Jesus, aquele que veio daquela maneira, como o Messias, como o Senhor. Assim como os judeus ainda estão esperando um Messias. Paulo, ele ainda estava esperando ele. Então, porque ele cria muito nisso, ele matava todos aqueles que criam em Jesus. E assim foi. Quando Jesus apareceu para ele, Jesus falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo estava perseguindo Jesus? Não, Jesus já tinha, na mente dele, Jesus já tinha morrido. Não estava mais aqui entre nós. Saulo estava perseguindo quem? A igreja. Saulo estava perseguindo a igreja. Só que Jesus, quando se deparou com Saulo, ele não pensou assim, você está perseguindo, por que você está perseguindo a igreja? Ele podia ter falado, Saulo, por que você está perseguindo a igreja querendo matar os cristãos? Não, ele falou, por que você me persegue? Porque Cristo com a igreja é um. Ele não colocou aqui ele como indivíduo e
e Jesus e o povo, os cristãos como indivíduo. Não, ele com a igreja é um. Então se ele com a igreja é um, ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha lá. 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aleluia. Irmãos, que coisa mais linda. Eu faço a pergunta: como você trataria essa pessoa que está do seu lado, se você tivesse a certeza que ela com Jesus é um? Como nós trataríamos? Porque às vezes nós tratamos as pessoas mediante o cargo que ela tem, mediante a posição que ela ocupa. Então, ela ocupa uma posição boa, então eu vou tratar ela assim. Mas como nós trataríamos qualquer pessoa que nós sabemos que recebeu Jesus como Senhor, se nós tivéssemos a certeza que ela com Deus é um? E aí entra o nosso crer e a fé, de você olhar para alguém e você falar: essa pessoa com Cristo é um. Sem colocar aquilo que você acha, sabendo que a palavra diz que nós com Cristo somos um. E olha lá João, no capítulo 14, versículo 12. Sabe, irmãos, a consciência que nós temos de unidade com Deus nos faz ter a consciência de unidade uns com os outros. E isso precisa acontecer dentro da igreja. Nós não podemos levar isso para muitas igrejas, porque nós temos essa é a nossa, né? Mas nós podemos fazer com que a nossa igreja, como eu falei no início, seja uma parte saudável desse corpo. E nós, sendo um com Ele, nós podemos tudo nele que nos fortalece. O que é impossível para nós? É uma doença? É uma falta de alguma coisa? O que é impossível para nós que somos um com Deus? É falta de paz? Se Ele tem um shalom? É o que, irmãos? Nada é impossível àquele que crê que é um com Ele. Irmãos, nós santificamos aqueles que estão perto de nós. Nós trazemos à existência aquilo que não existe. Nós temos a força ativa de Deus para nós falarmos e a palavra se cumprir, porque nós cremos, é um com Ele. Aí nós sabemos, aí nós vamos tendo a sensibilidade. Não, isso daqui é demais para mim. Isso aqui já vai passar daquilo que eu preciso. E aí nós vamos tendo, e aí, irmãos, nós não vamos andar um desconfiado do outro. Será que esse daí vai fazer isso mesmo? Será que não sei o quê? A gente não anda, irmãos, porque a partir do momento que nós entendemos que nós somos um com Deus, e nós olhamos para o outro, ele é um com Deus também, o que ele vai fazer que vai me prejudicar? Se nós entendemos que nós somos um com o outro. O que o seu marido, uma mulher que tem um homem de Deus, e você olha para ele e fala: é um homem de Deus. Não precisa ser chato, irmãs. Ele é um homem de Deus. Ele vai jogar bola, ele vai estar ali jogando bola, porque antes dele amar você, ele é um com Deus. Antes da mulher fazer algo e o homem ficar todo desconfiado, o que ela vai fazer? Eu estou falando para nós, que somos corpo de Cristo, amém? E se você ainda não é, hoje você vai ter a oportunidade de se inserir nesse corpo e ser um com a gente. Aleluia! Então, o que a sua mulher vai fazer de errado? Se ela entendeu que ela é uma com Deus, e ela sabe que você também é um com Ele. Não tem nada, irmãos, que nós vamos, a desconfiança, o medo não vai fazer parte de nós. Vamos continuar, João 14, 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Mas eu vou deixar representantes aqui. Aleluia! Eu estou indo para o Pai. Irmãos, se Ele foi para o Pai,
E eles ainda olham em 1 João 5,18 que fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Olha só, vamos linkar esses dois textos. Aquele que crê em mim fará as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu deixo aqui os representantes. Esses representantes não vão ter medo do diabo, porque o maligno não o toca. Quando Jesus falou assim, vocês vão no ID, vão lá pregar a palavra, vão lá, saiam e anunciem as boas obras. Ele falou assim: nada, curem, libertem, sarem. E ele falou assim: nada, absolutamente nada vos causará dano. Irmãos, nada, absolutamente nada. O maligno não nos toca e nada nos causa dano. Olha a consciência: eu sou um com Deus, eu sou um com o corpo de Cristo. O maligno não me toca e nada me causa dano. Irmãos, olha só como que a igreja, a ideia de Deus para a igreja dele aqui na terra, como que nós tínhamos que ser. Aí eu me deparo com uma pessoa que vai na igreja, eu vou lá no centro também. Irmãos, não sabe quem é, não entendeu a graça do evangelho. Mas nós não somos assim. Mas vocês são a melhor igreja. Não, irmãos, não é isso. Mas nós precisamos ter a consciência daquilo que nós somos e onde nós nos posicionamos, o lugar que nós estamos no Senhor. Nós temos que entender a palavra, o lugar que nós estamos, quem nós somos, um com Ele, um com a igreja, andando sob essa palavra. E o maligno não me toca, na minha casa não, diabo. Por quê? Porque eu sou uma com Deus. Nos meus filhos não, diabo, porque eu sou um com Deus. Ela entra em casa, ele entra em casa, e você vai ficar lá na rua, Satanás. Aqui não. Aí você faz o que a Bíblia fala, trata com amor, cuida, ama, porque o amor constrange. E o amor com uma pessoa que tem a consciência que ela é uma com Deus, acho que eu nem preciso mais falar nada, mas eu vou continuar. 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. No João 14, 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu farei o que vocês pedirem para algo, para que o Pai seja glorificado no Filho, porque o Filho está em nós. Aleluia! Ele vai fazer o que nós pedirmos, para que Ele seja glorificado, porque o Filho habita em mim. Às vezes nós cantamos: o maior habita em mim. E às vezes a gente canta, por isso que eu pedi para o Davi cantar essa música no início. Porque se a gente não tem a consciência do que nós cantamos, são palavras vazias, jogadas ao vento. Como a palavra, você pode orar, você pode se colocar lá e falar: Senhor, na tua palavra diz que o Senhor falou que vai fazer o que eu pedi. Em nome de Jesus, sim, salabim, pim. E aí você olha e nada acontece. Por quê? Porque você não está posicionado naquilo que o Senhor tem. Porque se você tiver, até se você for pedir uma coisa que não condiz com aquilo que o Senhor quer para a sua vida, você sabe. Você fala: não, Senhor, eu sei que isso não é isso que o Senhor tem para mim. E aí entra: que seja feita, Pai, a sua vontade. Aleluia, aleluia. 14, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E para finalizar, eu vou falar sobre Moisés. Só para nós terminarmos aqui. Moisés, eu não vou ler, porque senão vai ficar muito longo, eu vou contar a história rapidamente. Moisés, ele tinha o povo que estava escravo lá no Egito.
O povo de Deus estava escravo daquele lugar. E Moisés, ele recebeu uma direção de que ele iria libertar aquele povo. E aí começou, todas as coisas aconteceram, e aquele povo foi liberto daquele lugar, e eles saíram daquela prisão, daquele cativeiro. Eles não somente saíram livres, o povo de Deus, irmãos, saiu do Egito livre e rico. Eles não saíram pobres lá do Egito, eles saíram livres e ricos. E aí eles foram para o deserto, para aquela caminhada que nós sabemos. E aí o faraó lá se arrependeu de ter libertado eles. E porque o faraó se arrependeu de ter libertado eles, ele foi atrás, mandou os soldados dele ir atrás do povo. E aí Moisés se deparou diante do Mar Vermelho. E Moisés, ele estava construindo um relacionamento com Deus. Ele estava construindo uma vida com o Senhor. Só que quando ele se colocou diante de um obstáculo, de um momento ruim, aquele relacionamento foi interrompido. Porque o Senhor olhou para ele: por que você clama a mim, Moisés? Moisés, ele tinha vivido todas aquelas coisas que ele tinha vivido, e quando ele se deparou, ele ficou ali. Ele esqueceu que ele, Deus, era um. O Senhor desceu ali, irmãos, e abriu o mar? Não. O Senhor falou: Moisés, o que você tem na mão? Usa aí, que o mar vai se abrir. E o mar se abriu porque era Deus ali na terra junto com Moisés. Vamos ler só o capítulo 14. O capítulo 14 de Êxodo, no versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Fala assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Ah, irmãos, ele não falou assim: olha, peraí, Moisés, que eu vou... Gente, Deus podia falar: abra mar. Podia fazer só assim e o mar ia se abrir. Mas ele com Moisés com Deus era o quê? Vai você, Moisés, você é o meu braço aí na terra. Você estende a sua mão e o mar vai abrir. Porque eu com você, Moisés, sou um. Olha Deus ensinando ele. Ele queria romper ali o relacionamento dele com Deus, mas Deus restaurou. Olha aqui, meu filho, eu e você somos um. Coloca o seu cajado aí. O que você tem na mão vai funcionar. Às vezes você olha e fala assim: mas eu não tenho uma grande profissão, eu não tenho, já estou com a saúde meio debilitada. Irmãos, você com Deus é um. Aquilo que você tem na mão prospera, seja o que for, irmãos. Às vezes nós olhamos assim e falamos assim: ah, mas isso é tão insignificante. Mas irmãos, nós com Deus somos um. Aleluia. E diz assim, ó: erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Irmãos, qual é a doença? Qual é o problema? Qual é a situação que nós, sendo um com Deus, podemos enfrentar? Vai, responde que eu quero ouvir. Qual é o problema? Qual é a situação que nós com Deus podemos enfrentar e não vencer? Nenhuma, irmãos. Porque tudo é possível aquele que crê que com Deus é um. Aleluia, vamos orar. Irmãos, que carência pode ter uma mulher que é uma com Deus? Que falta de algo pode ter uma mulher que é uma com Deus, ou um homem? Nenhuma, irmãos. Agora, com essa consciência de que você é um com Deus, com essa consciência que você é um com o seu Pai, com o Senhor, eu quero que você ore sobre aquilo que você precisa.
com a consciência de que você com Deus é um. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é imbatível, Senhor. E porque o Senhor cuida de nós, Pai. E porque o Senhor nos ensina, Senhor. E porque o Senhor, Pai, não nos deixou de qualquer maneira. Mas o Senhor, Pai, enviou o Seu Filho e nos fez ser um contigo, Deus. Aleluia. Eu oro, Senhor. Eu oro, Senhor, sobre essa igreja, sobre a unidade dessa igreja, Pai. Eu oro, Senhor, para que pessoas que entendam ou queiram entender, Senhor, que serão um contigo, sejam atraídas para este lugar, Deus. Nossa família, Senhor, nossa família atraídas para este lugar, Deus. Entendendo, Senhor, abrindo os olhos, Pai, e sabendo que são um contigo, Deus.